A mente que nos tira do Egito não é a mente que nos coloca na terra prometida. Pegue o seu propósito, coloque ele no seu coração e ouça o que eu vou dizer a você. Em Josué 6, diz assim: no 7º dia levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Nós estamos aqui na semana do encerramento. Domingo, nós encerramos e fechamos 8 semanas de propósito. Então essa semana é uma semana definidora. Essa semana é uma semana que devemos colocar mais força no nosso louvor. É uma semana que devemos colocar mais força nas nossas orações. É uma semana que devemos colocar mais força em tudo o que formos fazer. Essa semana é a semana que vamos dar 7 voltas. É a semana que vamos colocar ainda mais força. E você não pode se deixar ser levado por um espírito de abatimento, por um espírito de que não vai acontecer, por um espírito de que passou da hora. Coloque algo dentro de você. Repita comigo: Deus não se atrasa, Ele chega na hora. Deus não se atrasou com a sua vitória. Não deixe o diabo te enganar ou soprar mentiras no seu coração ou tentar te intimidar de que não vai acontecer. Repita comigo: porque vai acontecer. Vai acontecer. Não deixe ser levado pelas emoções, pelos sentimentos ou pelas mentiras que o diabo tenta soprar no seu ouvido. No versículo 20 diz assim: quando soaram as trombetas, repita comigo, o povo gritou. E ao som das trombetas e do grito forte, repita comigo, o muro caiu. Repita isso comigo: esse muro vai cair nesta semana. Creia nisso, assim será. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Sabe o que significa isso? Estavam colocando muita força, mesmo esgotados, mesmo cansados, eles estavam lá e deram o seu melhor naquele momento. Você não sabe se vai ter o culto de amanhã, mas você sabe que tem este e que está aqui e agora. Então eu quero que você, com o seu propósito, você entre na presença de Deus com essa consciência, de que esta é a última semana, de que essa semana é uma semana definidora, de que essa semana é uma semana de definições. Então eu quero que você feche os olhos e entre na presença do Senhor com força total. Ó meu santo e poderoso Deus, Senhor, nós entramos na sua presença, Senhor, dessa forma, crendo, meu Deus, que hoje é o grito da vitória, é o grito que essas muralhas estão caindo, é o grito, meu Deus, que nós estamos vencendo, é o grito, meu Deus, que nós estamos dando a volta por cima. E eu creio, Senhor, que essa Jericó, eu acredito, meu Deus, que essas muralhas vão cair, Senhor, em forma de rampa para o teu povo, e o teu povo, Senhor, viverá coisas incríveis, coisas inacreditáveis. Senhor, eu oro neste momento e eu te peço, vai movendo os céus, vai movendo a terra, mas vai abençoando a igreja, Senhor, vai abençoando o teu povo. Eu te peço, vai derramando, Senhor, de uma unção. Se porventura, Senhor, existe um espírito de abatimento, se porventura existe um espírito tentando abater, colocar na cabeça que não vai acontecer, que não é para ele, que não é para ela, eu repreendo agora, Senhor, todo espírito de intimidação, todo espírito que tenta intimidar, meu Deus, toda seta diabólica que assopra na mente dessa pessoa, de que ela não vai conseguir, de que não é para ela, de que ela não vai vencer.
de que esse propósito não vai se cumprir na vida dela. Eu repreendo agora toda seta diabólica, toda seta na mente, todo embaraço, toda armadilha, toda arquitetação maligna. Eu dou uma ordem agora, peso diabólico, você que assopra no coração dessa pessoa, você que coloca que passou da hora, que não aconteceu, que ela fez votos, que ela fez compromissos e o Senhor não agiu. Eu rejeito agora todo tipo de peso, todo tipo de carga. Eu dou uma ordem agora, seta maligna, seta diabólica, você que assola a mente, você que assola os corações, eu te repreendo em nome do Senhor Jesus. Todo mal, toda opressão, todo peso sobre a vida dela, toda mentira maléfica contada no ouvido, eu dou uma ordem agora, peso nas costas, peso diabólico, eu te ordeno em nome do Senhor Jesus, do maior ao menor, do mais forte ao mais fraco, em nome de Jesus, saia, saia e saia agora. Senhor, passa do teu sangue sobre a igreja. Meu Deus, passa do teu sangue sobre a igreja. Passa do teu sangue sobre a igreja, Senhor. Na hora mais quente do dia, o Senhor apareceu a Abraão. No momento mais difícil, no momento mais complicado, o Senhor apareceu àquele homem e confirmou, entregou a promessa. Eu creio, Senhor, que talvez essa semana tem sido uma semana difícil, tem sido uma semana complicada, tem sido uma semana, meu Deus, que essa pessoa tem passado pensamentos de que não é para ela, de que ela não vai conseguir, de que ela projetou à toa. Senhor, nós rejeitamos tudo isso, nós rejeitamos cada carga, cada pensamento, e eu declaro, Senhor, o teu povo viverá grandes definições. Eu sei, meu Deus, que o Senhor guardou o melhor para o final, eu sei que o Senhor guardou o melhor vinho para o final, e eu creio, meu Deus, que ainda o melhor está por vir. Eu acredito que ainda o melhor está para acontecer, e eu já profetizo isso sobre a tua vida. Eu declaro que o melhor ainda vai acontecer. Eu profetizo essa unção sobre a tua vida. Eu declaro que grandes coisas vão acontecer, que grandes movimentações no mundo espiritual já estão acontecendo, e você verá grandes definições, você verá grandes coisas, você verá o Senhor te erguendo, você verá o Senhor te colocando. Não pense que é besteira, não pense que passou da hora, não passou. O Senhor ainda demorou mais 2 dias aonde estava, para que a glória do Senhor fosse ainda maior. Eu declaro isso sobre a sua vida, não está demorando, é que a glória vai ser ainda maior, é que o mover do Senhor vai ser ainda maior. Não temos más notícias, não temos diagnósticos ruins, não, o Senhor está com você, você não está sozinho, essa peleja não é sua, calma, fica em paz. Eu declaro, Senhor, vai tomando o teu povo agora, vai levantando o teu povo agora, vai enchendo o teu povo de unção, Senhor, vai enchendo o teu povo de poder, vai enchendo o teu povo de ousadia, de convicção na promessa, de convicção de que aquele que começou a boa obra vai completá-la, de que aquele que começou vai fazer, vai cumprir. Eu declaro, Senhor, essa unção sobre o teu povo. Senhor, meu Deus, talvez essa pessoa chegue aqui com esse sentimento de que não é para ela. Meu Deus, assim como Marta e Maria, quando viram o Senhor Jesus, foram depressa ao encontro dele e disseram: se o Senhor tivesse chegado antes. Mas, Senhor, talvez essa pessoa se pega pensando nisso. Mas e se o Senhor tivesse feito antes? Mas se o Senhor tivesse realizado antes? Mas se o Senhor tivesse operado, já teria sido resolvida essa situação. Mas a tua palavra nos ensina e mostra nesse texto, Senhor, que quando o Senhor soube que Lázaro ficou doente, o Senhor ainda permaneceu mais 2 dias no mesmo local. E lá deixa bem claro que era para que a glória do Senhor fosse ainda maior. E eu creio, meu Deus, que aquilo que há de vir, virá, e não demorará, como está escrito no livro de Hebreus. Eu sei, meu Deus, que a promessa no tempo certo vai se cumprir na vida do teu povo. E eu declaro, meu Deus, o teu povo cheio dessa convicção, cheio dessa certeza de que aquele que começou vai cumprir, de que aquele que começou vai operar. Então creia nisso, não
não passou da hora, e ainda que tenha passado, entenda que a glória de Deus vai ser ainda maior, assim como foi com Lázaro, ainda que já esteja cheirando mal. Eu creio que o Senhor hoje faz Lázaro sair para fora. Eu creio que o Senhor hoje levanta, ressuscita o que está morto, levanta aquilo que está podre, e eu declaro: você viverá coisas incríveis, coisas explosivas, em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu quero entregar a direção dessa reunião nas suas mãos. Eu quero pedir, passa do teu sangue sobre nós, nos dê, Senhor, uma nova mentalidade, uma mentalidade capaz de entrar na terra, de possuir e de se estabelecer lá, porque nós sabemos, meu Deus, que aquele povo até renovou a mente e entrou na terra, mas, meu Deus, não mantiveram renovando a sua mente, e por isso, por muito tempo ficaram sendo subjugados por grandes inimigos. Senhor, eu te peço, assuma a direção dessa reunião, continue falando aos nossos corações, fale conosco de forma revelada, nos dê, Senhor, uma unção que nos levanta, que nos capacita e que nos coloca numa outra posição. Eu entrego a direção de tudo, peço perdão pelas nossas falhas, os nossos erros, as nossas imaturidades, e eu peço que o Senhor assuma o controle total. E desde já, Senhor, eu quero te agradecer, porque eu creio no teu mover, eu creio que essas águas hoje estão sendo agitadas e que milagres vão acontecer neste dia para a glória do teu nome. Eu entrego tudo nas suas mãos e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Vamos lá. Uma boa noite a todos, que Deus os abençoe. E vamos lá para mais um dia. E o Espírito é esse, é com essa consciência. Não é tempo de afrouxarmos, deixarmos a força cair. É hora de colocarmos mais força, é hora de intensificarmos. Eu creio que existem muitas coisas guardadas para nós ainda nesta semana, em nome de Jesus. Amém? E isso que eu falei com vocês logo no começo da oração tem tudo a ver com a nossa palavra de hoje. O que está escrito aqui? Mantenha o pensamento nas coisas do alto. Manter o pensamento nas coisas do alto é uma forma de guardar a nossa fé, é uma forma de nos proteger e é uma forma de nos mantermos sempre alertas a tudo o que está acontecendo no mundo espiritual. A bispa tem falado muito nas últimas semanas sobre a nossa capacidade de discernir o tempo em que estamos, o tempo e o modo. E quando você está com a mente, o pensamento nas coisas do alto, você está totalmente ligado, conectado com as coisas espirituais. Muitas pessoas às vezes deixam algumas coisas passarem desapercebidas, justamente porque estão envolvidas com coisas demais aqui na terra. E é óbvio que se você não é espiritual, ou muito menos está com o foco nas coisas espirituais, é óbvio que uma coisa espiritual vai passar desapercebida a você. Paulo diz ainda em uma das suas cartas que o homem carnal não discerne as coisas espirituais. E só existe uma forma de você lidar ou se tornar mais espiritual. Em primeiro lugar, é você se conectando com isso, é você orando, buscando, estando em contato diário com a palavra. Então, quando nós falamos para você, olha, leia a Bíblia, medite, ore, faça isso, nós estamos ensinando a você a exercitar o seu eu espiritual, a exercitar o seu eu que vem do Espírito. Só que se você não está atento aos moveres espirituais, muitas coisas podem passar, como tem passado para muitas pessoas. Tem muitas pessoas que, por exemplo, até começaram esse propósito dos meus projetos de conquista, mas no meio do caminho se perderam. E não tenha dúvidas de que foi um grande prejuízo. Quando nós deixamos ou não temos o discernimento correto do que está acontecendo no mundo espiritual, nós podemos perder muitas janelas de oportunidade. E nós precisamos colocar isso dentro de nós, porque é muito sério. Até mesmo com base nessa palavra de Josué, você vê que
quando o povo original que saiu da terra do Egito, eles não entraram, não tomaram posse, quando o Senhor disse lá em Deuteronômio para que eles tomassem, a Bíblia diz que aquele portal se fechou e só foi se abrir depois de 40 anos. Então coloque isso dentro de você. Eu preciso estar conectado, eu preciso estar com os olhos nas coisas do alto. Se você não estiver com os olhos nas coisas do alto, facilmente os moveres espirituais vão estar acontecendo e você não vai ter discernimento para entender o que está acontecendo. Um grande exemplo disso é a própria passagem de Abraão. Olha que coisa incrível. A Bíblia diz que quando Abraão foi para sacrificar Isaque, a Bíblia diz que um anjo do Senhor o chamou, Abraão, e ele prontamente ouviu e disse: eis-me aqui. Existem muitas pessoas que, por não discernir as coisas espirituais, ou não discernir o que a voz de Deus, tem sacrificado o seu Isaque, tem sacrificado algumas coisas antes da hora. Se Abraão não tivesse o discernimento ou a sensibilidade ao que Deus falava, certamente ele teria matado a promessa. Agora traz isso para o seu dia a dia. Se você não tem o discernimento, se você não tem a visão das coisas do alto, se você não tem sensibilidade à voz do Senhor, ao que Ele fala com você, facilmente você pode estar matando as suas promessas antes da hora. E se existe uma coisa que acontece na igreja com muita dor no coração, infelizmente eu digo que é isso. O quê? Pessoas matando a sua promessa antes da hora. Mas por quê? Justamente pela dificuldade de compreender a voz do Senhor, justamente pela dificuldade de discernir o tempo, o modo, o que Deus está falando, como Deus está agindo. Então, quando nós falamos a vocês: ei, leia a Bíblia, medite, busque, ore, dedique tempo ao Senhor, é justamente para que você se torne mais sensível à voz dEle, para que você se torne mais íntimo dEle. É simples. Olha, um exercício que um dia eu vi um escritor falando sobre isso e muito me impactou. Se nós todos nós fechássemos os olhos aqui e apagássemos as luzes, se uma pessoa fala aqui na frente e a pessoa que é mãe dela, por exemplo, estivesse lá no fundo e ela ouvisse a voz, ela saberia quem era. Se tivéssemos todos nós no escuro e ninguém visse ninguém, e o seu familiar, o seu filho, a sua filha, falasse mãe, você já saberia que era a voz dela. Falasse pai, você saberia que era ela. Então é esse nível de sensibilidade que nós precisamos ter ao Senhor. Que mesmo quando está tudo escuro, mesmo quando eu não estou vendo nada, Deus diz: filho, e eu sou capaz de ouvir. Porque eu compreendo, eu entendo a voz do Senhor. A voz do Senhor, a Bíblia diz no Salmo 19, que ela ecoa por toda a terra. E por toda a terra se faz ouvir a voz dele. Mas o que acontece é que o homem carnal não discerne. Deus, a Bíblia diz que ele fala ora de uma forma, ora de outra. Deus usou jumenta, Deus usou homens, Deus usou várias e várias coisas para falar. Deus usa sonhos, como diz em Jó. Mas você precisa entender e discernir a voz do Senhor. Se você não é capaz de discernir a voz do Senhor, você pode estar matando a sua promessa. E muitas pessoas têm matado a promessa justamente porque não estão distinguindo que é Deus quem está falando com ela. Então, não se precipite, ouça Deus, busque, mas o princípio é os olhos nas coisas do alto. Olha o que diz aqui. Nos últimos dias nós temos falado muito sobre chaves, correto? E se existe uma chave que é muito importante, e é uma chave, sem dúvida, que abre muitas portas no céu para nós, repita comigo: obediência. Quando somos capazes de obedecer a Deus nas mínimas coisas, as maiores, nós estamos nos tornando filhos obedientes. E assim como um pai tem prazer em abençoar, em honrar, em favorecer filhos obedientes, assim é o Senhor para conosco. Quando eu sou capaz de acatar as mínimas direções do Senhor, as mínimas direções de Deus, que Deus me dá, ainda que seja muito, muito difícil,
eu sou capaz de ouvir a voz dele e de obedecer a cada obediência, a cada ato de obediência que você tem para com Deus, você também está estreitando o teu relacionamento com ele. Deus não quer filhos desobedientes. Deus poderia muito bem dizer assim: todo mundo vai me obedecer. E todo mundo obedeceria. Mas Deus não quer isso. Deus quer que nós tenhamos prazer e amor em obedecê-lo. E a obediência é uma chave que abre muitas portas. E a obediência, ela é simples. A obediência é a minha capacidade de ouvir a palavra e de colocá-la em prática. Muitos de vocês já ouviram N palavras, muitas direções, muitos encerramentos de jejum, enfim, você já recebeu N direções aqui e N palavras. O que acontece com a grande dificuldade, com a grande maioria das pessoas, a dificuldade é ouvir a palavra e colocá-la em prática. Quando você é capaz de ouvir a direção, quando você é capaz de ler algo aqui, que é muito difícil de fazer, como orar pelos seus inimigos, perdoar aqueles que têm te magoado, e mesmo quando você não está com vontade, você obedece e acata o que está escrito, você está sendo um filho obediente. Porque nem sempre a obediência vai ser algo fácil para nós, muito pelo contrário, a obediência geralmente é muito difícil. Não é fácil você obedecer às direções que Deus dá. E vamos ser sinceros, por muitas vezes Deus nos dá algumas direções que são loucas. Se você olhar para o povo de Israel mesmo, Josué, vocês vão lá, vocês vão dar uma volta durante 6 dias. E no 7º dia vocês vão dar 7 voltas. E depois de tudo isso vocês vão dar um berro. E aí essas muralhas vão cair. Faz sentido isso? Só que Josué teve a capacidade de obedecer. Entenda algo assim. Não é porque uma direção do Senhor é simples, muito pequena, que ela não vai ser útil ou não vai abrir grandes portas para a sua vida. Nós não temos falado desde o ano passado sobre ordem simples? E nós temos que ser capazes de obedecer essas ordens simples. Ainda a bispa estava contando um testemunho para nós, dizendo acerca disso. Uma mulher que ela, anos de igreja, anos luz, mas ela não era capaz de obedecer às pequenas ordens. Mas as grandes, dizimava, ofertava, fazia tudo o que tinha que fazer. Só que as pequenininhas, ela não fazia. E de repente a mulher se viu num beco sem saída e começou a fazer essas pequenas mudanças, essas pequenas obediências. E ela estava maravilhada, extasiada, contando, testemunhando o que Deus estava fazendo na vida dela. Às vezes você está aí querendo algo muito grande, buscando um nível, querendo obedecer coisas muito maiores, mas na realidade a direção que Deus está te dando é simples, é pequena. Obedeça as pequenas coisas e portas grandes serão abertas a você. Coloque isso dentro do seu coração. Só que também na obediência existem pessoas que elas querem resolver algumas coisas, alguns tipos de problema com autoridade. Mas existe alguns tipos de problema que não são resolvidos com autoridade. Repita comigo, são resolvidos com obediência. Em Jonas 1,15 diz assim: depois os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar. Repita comigo, e no mesmo instante a furiosa tempestade se aquietou. Para quem conhece a história de Jonas sabe do que isso significa. Jonas recebeu uma direção clara, simples do Senhor. Vai lá e vai pregar a cidade de Nínive, ok? Jonas foi? Não, ele pagou o preço para ir para a direção contrária. E você já ouviu essa história N vezes. Só que aqui existem pessoas que quando a tempestade chega, está repreendendo, está falando, está amarrado, esse capeta, e não sei o que, e expulsa daqui, expulsa de lá. Querido, não existe diabo que vai sair. Porque às vezes não é um diabo, às vezes é só você obedecer, às vezes é só você colocar pequenas direções que o Senhor te deu em prática. Com Jonas foi a mesma coisa, a tempestade só se acalmou quando teve um passo de obediência. E qual era? Voltar para o lugar que ele tinha que ter ido antes. Então, para de tentar repreender algumas tempestades com força, autoridade, quando na realidade talvez você tenha passado ou está passando por algumas tempestades que vão ser repreendidas com um alto nível de obediência. E
às vezes são coisas simples. Então não despreze as pequenas direções que Deus tem te dado, porque elas são primordiais para que coisas grandes se abram para a sua vida. Eu ainda listei algumas coisas aqui sobre os benefícios da obediência. Eu peguei alguns pontos bem específicos. Obediência, repita comigo, obediência traz autoridade. Quando você é capaz de obedecer ao Senhor, você se torna uma pessoa com autoridade, com unção. Você se torna uma pessoa ousada, porque a sua consciência ela não te condena. Entenda que Josué só foi capaz de olhar para o céu e dizer para o sol e para a lua, pare, porque ele não deixou de cumprir nada de tudo. Então, literalmente, repita comigo, obediência traz poder. Quanto maior for o seu nível de obediência, maior vai ser o teu nível de unção e de poder de realização. E quando você é capaz de aplicar isso no seu dia a dia, você se torna uma pessoa imbatível, incrível, que nenhuma guerra vai te assustar, nenhum problema vai te amedrontar, porque você tem credibilidade para com o céu. Obediência, repita comigo, obediência traz credibilidade no céu. Você tem credibilidade a reivindicar algumas coisas para o Senhor. Tem pessoas, por exemplo, que são pegas, por exemplo, na vida financeira. A pessoa não dizima, a pessoa não oferta. Adianta ela ficar orando, expulsando, repreendendo, colocando força, falando, Senhor, me prospera. Desculpa, não tem. Por exemplo, se a pessoa está com um problema financeiro, ela quer sair do limbo da vida financeira que está um caos. Aí você acha que a pessoa não dizima, a pessoa não oferta, que autoridade ela tem para pedir para o Senhor abençoar ela? Eu digo sem medo de errar, tem muitas pessoas que têm até vergonha, têm até constrangimento de fazer algumas orações, porque sabe que não tem crédito, e aí ficam lá de pito baixo assim, ó. Ah, Senhor, se o Senhor quiser. Mas quando você está num alto nível de obediência, quando você dizima, quando você oferta, a Bíblia diz, fazei prova de mim. Meu amigo, você se torna um leão. Você fala, meu Deus, a tua palavra diz, a tua palavra fala, fazei prova de mim. Então, Senhor, eu estou aqui fazendo prova, abre as janelas dos céus, faça o que for necessário, mas me abençoa. A tua postura já é outra. Só que se você está com culpa no cartório, meu amigo, você fica com medo, você fica inseguro. Então a obediência, repita comigo, a obediência me dá segurança. A obediência te dá segurança, te dá confiança para ir a Deus. Em 1 João 3,21 diz isso. Outra coisa, um alto nível de obediência significa que você também tem um alto nível de intimidade com Deus. Porque só pessoas com um alto nível de obediência conseguem se relacionar com o Senhor. Porque não é fácil você dizer, eis-me aqui, quando o Senhor está te pedindo para matar o seu filho, como foi com Abraão. Trazendo isso para a sua vida, não é fácil você eliminar, cortar algo da sua vida que você gosta, que é importante para você. Não é fácil você sair do meio de uma terra próspera, de uma terra abundante, e ir para uma terra que você nem conhece, por amor a um Deus que você nunca viu, como Abraão fez. Sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu estou te mostrando. Então, e se eu pegar ainda Deuteronômio 28, depois você anota aí, você vai ver, aí você vai ver as consequências de você ser uma pessoa obediente. Entre algumas delas está, Deus coloca você acima de todas as nações, ou seja, você vai estar sempre por cima e nunca por baixo. A Bíblia diz que você vai ser abençoado na cidade e no campo, ou seja, que você, não importa as circunstâncias, você vai ser abençoado. Não importa se tem poucos, não importa o local, você vai, a bênção do Senhor está sobre você. Outra ainda, a derrota dos seus inimigos, ou seja, a Bíblia diz lá no Deuteronômio 28, que o inimigo vem por um caminho 7 por 7 foge. E tudo isso é o quê? Decorrência da obediência. Então, a obediência é uma chave muito pequena, que abre grandes e grandes portas na nossa vida. Por isso, coloque isso na sua cabeça, eu preciso obedecer. Por exemplo, quem quer ser próspero aqui? Todo mundo. Obediência. Deuteronômio 28 diz que grande prosperidade viria para nossas mãos se obedecermos. Então seja capaz de obedecer. Já parou para pensar que talvez grande parte dos problemas que estão diante de você serão resolvidos com obediência? Serão resolvidos com um alto nível de obediência? Em obedecer essas chaves, essas coisas simples. E nós precisamos ter esse nível de obediência.
Uma das coisas mais tristes que existe na vida é perceber que uma pessoa ela só envelheceu, mas ela não amadureceu. Perceber que uma pessoa ela envelheceu, os seus cabelos ficaram brancos, mas a mentalidade ainda é a mesma. E você precisa entender que o Espírito Santo a todo momento ele trabalha conosco e nos empurra a esse amadurecimento da mente. A mente é algo que nós precisamos amadurecer. Nós precisamos, e entenda que assim, amadurecer a nossa mentalidade não é simplesmente algo que você faz hoje. Simplesmente você dizer assim, hoje eu estou sendo maduro e acabou. Não, repita comigo, é um exercício diário. É necessário um exercício diário para que você amadureça, para que a sua mente seja elevada, para que você cresça mentalmente, para que você cresça internamente. Se você é o mesmo do ano passado, você já está fadado ao fracasso. Eu não vou dizer ao fracasso, mas você está fadado a ter os mesmos resultados do ano passado. Então, é necessário, repita comigo, uma atualização constante. Se você pegar, eu gosto muito de uma palavra que está no livro de Hebreus, se não me falha a memória, em Hebreus 13, que diz que aquilo que não se atualiza, estou parafraseando que eu não lembro exatamente o texto, que diz que aquilo que não se atualiza fica antiquado e logo desaparece. Então olha como isso é sério. Aqui estava se referindo à antiga aliança, mas isso cabe para nós também. Se você não se atualizar, você vai se tornar antiquado e logo mais você parou no tempo, você desapareceu. E Deus a todo momento tem trabalhado conosco. Você está num ministério sério, você está numa igreja séria, que te empurra para frente, que te ensina a ter uma mentalidade evoluída, que te ensina a não ter uma mentalidade religiosa, que te ensina a ter o equilíbrio das coisas. E nós estamos trabalhando cada vez mais nisso, para essa expansão, esse crescimento da mente. Em Efésios 4:22, diz assim, livrem-se de sua natureza antiga, anterior, passada, descartem, repita comigo, descartem o seu velho eu não renovado. Eu continuo, que caracterizou a sua forma anterior e se corrompeu através de paixões e desejos que brotam da ilusão. E sejam, repita comigo, constantemente renovados no espírito de sua mente. Eu continuo, definam uma nova atitude mental e espiritual, repita comigo, fresca e pura. Olha o que o texto diz, que Paulo está dizendo aqui, ó, sejam constantemente renovados no espírito de sua mente. O Espírito Santo, a todo momento, ele trabalha para que haja essa renovação na nossa mente. O Espírito Santo, a todo momento, trabalha para que haja essa renovação mental. Espera aí, olha aqui, sejam constantemente renovados. Significa que eu preciso, hoje, ok, mas amanhã eu já não posso ser o de hoje. Eu preciso me atualizar, eu preciso estar constantemente me atualizando. Quer ver um exemplo muito simples? O povo que saiu do Egito, foi o povo que entrou na terra? A mente que nos tira do Egito não é a mente que nos coloca na terra prometida. E você precisa levar isso muito a sério, porque podem ter pessoas no nosso meio mesmo, que talvez estão caindo no meio do deserto, justamente porque não renovaram a mente. Os que morreram no meio do deserto é os que ainda na mente eram escravos. Você não pode se comportar como alguém escravo ainda, mesmo sendo que o Senhor Jesus já te fez livre. E de verdade tem muitas pessoas que ainda são escravas. Escravas de uma mentalidade, escravas de uma religião, escravas de ofensas do passado. Quantas pessoas vivem escravas por conta de algo que os pais fizeram lá no passado? Quantas pessoas vivem escravas, vivem assim, aprisionadas em sentimentos, emoções, ofensas do passado? Que o pai, que a mãe, que professor, que papagaio, periquito, sei lá, que falou para ela que aquilo entrou no coração. Nós não podemos nos permitir. Deus está trabalhando conosco uma mentalidade evoluída, uma mentalidade avançada, uma mentalidade para possuirmos uma terra cuja qual talvez a nossa mente nem menciona. E nós não podemos nos permitir ficar com uma mentalidade rasa, uma mentalidade do Egito. Sabe o que significa a mentalidade do Egito? Repita comigo, a mentalidade
do mundo. Você não pode se permitir, você precisa, levar muito a sério a sua vida e o que você faz, porque você não pode se permitir estar na igreja, mas ainda ter laços, reflexos da mentalidade do Egito, ou seja, da mentalidade do mundo. Às vezes alguns hábitos, algumas coisas que você já sabe que tem que deixar para trás, porque não tem como. A Bíblia diz, ou você é amigo do mundo, ou você é amigo de Deus. Você não tem como ficar no meio do caminho, você já fez uma escolha. Então decida de uma vez por todas e não se permita ser roubado dentro da igreja. Existem muitas pessoas que são roubadas aqui dentro. Por exemplo, um crente que não acredita no sobrenatural é um crente roubado. Você, como crente, precisa ter desejo, apetite pelo impossível, apetite pelo sobrenatural, apetite pelos moveres de Deus. E não vá, tá bom assim. Não tá bom não, você precisa ter desejo por isso. Ter desejo pelo sobrenatural, ter desejo pelo espiritual, ter desejo pelos moveres de Deus, ter desejo por cura, ter desejo por mudança, ter desejo pela prosperidade, ter desejo por isso, ter desejo pelo agir de Deus na sua vida, e não se conformar, tá bom, sabe, nunca tive nada na vida. Não, para com isso, pelo amor de Deus. Deus está trabalhando conosco uma mente nova, uma mente pura, uma nova atitude mental. No versículo 24 diz assim: coloquem sobre a nova natureza, a autorregenerada, criada à imagem de Deus, semelhante a Deus, em verdadeira justiça e santidade. O que Paulo está dizendo aqui? Peraí, você tem que se desfazer da antiga maneira de viver, do eu do passado, e se vestir da maneira nova. Quando você batiza aqui, quem é batizado aqui? Levanta a mão. Quem não é batizado? Levanta a mão. Está na hora de você tomar a decisão, tá? Estou brincando. Não, estou brincando não, estou falando sério. Está na hora de você tomar a decisão. Quando você batiza aqui e desce as águas, nós cremos que está nascendo, está morrendo o eu carnal, está nascendo o eu espiritual. O eu carnal, o Guilherme carnal, tem os mesmos traços, as mesmas características, talvez os mesmos traços emocionais dos meus pais, geneticamente dizendo, carne mesmo. Mas o Guilherme, nascido do Espírito, não tem mais as características da minha mãe e do meu pai, tem as características daquele que me gerou. Então, por isso que você precisa desejar nascer de novo, nascer do Espírito. Quando você batiza, tecnicamente o velho homem morre, e é necessário nascer um novo jeito de pensar, um novo jeito de agir, um novo jeito de andar, um novo jeito de se comportar, um novo modo de conduzir a vida. Você já não pode se permitir dizer assim, mas meu pai era assim, eu também sou. Não! Aqui diz claramente, coloquem sobre a nova natureza, a autorregenerada, criada à imagem de Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Entenda que o batismo é simplesmente um resgate da nossa essência lá no Éden. Quando Deus criou o homem, lá em Gênesis 1:26, a sua imagem e semelhança, certo? Então quando você, morre para o seu eu, morre para os seus pensamentos, as suas emoções, seus sentimentos, tecnicamente você tem que nascer para esse novo homem. Qual? A imagem e semelhança de Deus, com o caráter do Senhor, a consciência do Senhor. O que isso significa? Se Jesus não faria, eu não vou fazer. Se Jesus não anda dessa forma, eu não vou andar. Se Deus não se agrada disso, eu não vou conduzir a minha vida por esse lado. Isso é ter uma mentalidade nova. É claro que eu não estou dizendo que isso é do dia para a noite. Nós vamos lá no processo de amadurecimento, e Deus nos corrige numa área, você volta, e Deus vai te corrigir em outra, e você volta. E assim por diante, mas nós precisamos buscar isso. Entenda que aqui está dizendo, livrem-se, não está dizendo eu vou livrar você. Na tradução original, na Almeida ou na NAA, que é a Almeida atualizada, diz para a gente se despir, ou seja, para mim tirar a roupa, está direcionado ao homem, é o homem que tem que fazer isso. Somos nós que temos que tirar essa roupa velha. Não é Deus não vai chegar e falar assim, estou tirando aqui de você. Não é sobre isso, nós precisamos nos esforçar,
Deus, ele pode sim tocar, mudar sim, mas é através da obediência. Ele dá a direção, você pela fé acata o que ele falou e tira algo, é assim. Mas o tirar é com você. Deus, ele não invade. Deus, ele não invade, ele não arromba. Quem arromba é o diabo, quem invade é o capeta. Jesus não. Jesus, ele bate a porta. Se você abrir, ele vai entrar e você vai cear com ele. Mas ele não vai invadir. Deus nos dá uma direção. Entendeu? Porque eu comecei falando da obediência. Deus nos dá a direção. Você acata a direção. Tira aquilo que Deus está falando e você está se revestindo de uma mentalidade nova. E assim por diante. E nós precisamos estar atento a isso. Nós temos falado sobre que a igreja está numa nova fase, num novo tempo, numa nova realidade. E assim, não é algo que vai acontecer, já é real. Isso já está acontecendo. Nós já estamos numa nova fase. O mundo espiritual já está numa nova fase. Você pode perceber pelas palavras que têm vindo, o mundo espiritual já está num outro momento. E se eu não estiver atento às coisas do alto, mais um portal vai se passar. Se eu não estiver sensível às coisas do alto, algo vai passar desapercebido. Entenda que assim, por conta da mentalidade, a falta de renovação da mente pode fazer com que você fique no mesmo lugar há anos, sem sair. Lembra do paralítico da Porta Formosa? Lembra do paralítico do tanque de Betesda, de João 5? A pior paralisia daqueles homens não era física, era mental. Porque um estava lá, tinha força para ir todo dia até o templo, até a porta do templo, e não entrava para buscar mudança. O outro até tinha mente para se estar num lugar ali, mas quando foi perguntado o que ele queria, ele ficava, não tem ninguém que me coloca, não tem ninguém que... Ficava dando desculpas. Então qual que era a pior paralisia desses homens? Não era a física. A pior paralisia que existe é a na mente. E de verdade, tem pessoas que são aleijadas mentalmente. Tem pessoas que são aleijadas na mente. Eu não posso, não consigo. É igual um aleijado. Eu não vou conseguir, eu não posso ir lá, não vou crescer, não vou avançar, não é para mim. É ou não é um aleijado? É um aleijado. Se você for um aleijado na mente, você vai ser um aleijado na vida. Se você for um aleijado, não tem ninguém que me coloca, não tem ninguém que vai, ninguém faz nada por mim, você acha que você vai sair no mesmo lugar? Você vai ficar na mesma posição. Nós não podemos ser aleijados mentalmente. Nós não podemos ser paralíticos mentais. Ou seja, aonde eu fico ali paralisado, travado, inventando uma série de outras coisas, uma série de desculpas para não fazer aquilo que eu preciso fazer. Não, Deus está trabalhando conosco essa mentalidade. Não existe mais tempo para falar, eu não tive tempo, não existe tempo para isso. Não existe tempo mais para a gente ficar dando desculpa. Um verdadeiro homem de Deus, ele não dá desculpa, ele dá resultado. Um verdadeiro homem de Deus, aquele que quer, o que deseja ele provoca os seus milagres e os seus resultados. E é necessário isso entrar dentro de você. Aqui ainda, a renovação é algo que nós devemos buscar diariamente. É uma busca diária, contínua. Em Colossenses, olha porque é sério isso. Olha aqui porque é sério essa questão do paralítico, tá? Se a tua mente não esteve lá, você não pode chegar. Se a tua mente, se a tua visão, a visão mental, a visão espiritual sua, não é capaz de enxergar, você não vai ser capaz de viver. De verdade, quem aqui já teve até dificuldade para sonhar algo, para pensar em algo, para pensar no milagre, para pensar naquilo que deseja? Levanta a mão. Você quer ver onde a gente vê muito isso? Eu já vou aconselhar você a chegar afiado para o domingo, no corredor de carros. Quando a gente vai passar as pessoas no corredor de carros para ungir, às vezes a gente fala assim, o que você quer? Um carro. Nem sabe o que quer. E se a tua visão espiritual não é capaz de enxergar, você também não vai ser capaz de viver. Você não pode ir num lugar que a sua mente ainda não foi. Antes de estar aqui, eu me vi muitas vezes aqui. Antes de viver alguns sonhos, acredite, eu me vi muitas e muitas vezes.
Ainda até hoje, existem às vezes momentos em que eu estou orando, em que eu de verdade, eu faço esse exercício, eu me visualizo fazendo tal coisa, eu me visualizo ali, dando aquele testemunho, contando aquelas boas novas, eu faço isso, e eu sei que é uma questão de tempo, vai acontecer. Feche seus olhos aí. Você é capaz de ver o que você mais quer? Você é capaz de visualizar? Você é capaz de sentir? Eu já me peguei sentindo a emoção do momento, eu já me peguei sentindo a emoção de estar vivendo aquela situação. Pode abrir os olhos. Você foi capaz de ver? Então você vai ser capaz também de viver. Mas o que você precisa fazer? Estar constantemente exercitando esta visão, exercitando isso. Não foi isso que Deus fez com Abraão? Abraão, ó, sai daí, olha para cá, é isso aqui, ó. Deus fez Abraão exercitar a visão dele, colocar os olhos em coisas maiores. Amém? Você entende isso? Se você entender isso, muitas coisas são diferentes, muitas coisas podem mudar. Colossenses 3:2, repita assim comigo: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. O que isso significa? Se você ficar envolvido com as coisas carnais, terrenas do dia a dia, você vai se envolver com isso, você vai estar cheio disso. O que são as coisas terrenas do dia a dia? Ai, fulano falou mal de mim. Ai, fulano não sei o quê. Não. Quando a gente muda a nossa perspectiva e começa a olhar para a perspectiva do céu, para nós vemos quanto somos pequenos. Lembra de Isaías? Isaías estava lá, metendo o porrete em todo mundo, sentando a chinela em todo mundo lá, juízo para todo lado. Mas quando ele foi capaz de olhar com a perspectiva de Deus para ele, ele disse: ai de mim, ai de mim. Se a gente não conseguir fazer isso, mudar a perspectiva, fé é isso, gente. Fé é mudar a ótica da coisa. Vamos lá, enquanto todo mundo viu Golias como um problema, Davi viu Golias como uma oportunidade. O que ele fez? Ele mudou a ótica, ele mudou a visão, ele mudou a perspectiva. E de tempos em tempos, Deus vem, nos dá um sacode, nos tira da nossa tenda e fala assim: ei, olha para lá. Sabe o que é isso? É Deus ajustando o nosso foco. Por muitas vezes você vai levar algumas sacudidas do Senhor, algum safanão assim, aí Ele te sacudindo, te falando: ei, olha para a coisa certa, coloque o foco na coisa certa, não fique com os olhos nessas coisas terrenas, de verdade, porque se você ficar envolvido com as coisas daqui, promessas passam, portais vão embora. E quer ver um exemplo simples, básico? Se você tivesse olhado para as circunstâncias, para as dificuldades, para as situações que surgiram durante essas 8 semanas aí, 7, 8 semanas aí que se passaram, você não teria continuado até aqui. Teria continuado? Possivelmente não. Mas o que você fez? Você ignorou tudo isso, manteve o foco nas coisas de cima, manteve o foco no lugar certo e chegou até aqui. Só que tem gente que começa a se distrair, começa a olhar. Lembra de Pedro? Pedro não estava lá caminhando sobre as águas? Enquanto ele estava com foco nas coisas de cima, que era o Senhor, ele estava vivendo um milagre. Quando ele se desfocou, olhou para a tempestade, olhou para as adversidades, ele afundou. E a mesma coisa na nossa vida. Se você olhar para as adversidades, você vai afundar. Se você tirar o foco das coisas, da promessa do Senhor, você vai fracassar. Uma das coisas que eu faço para mim é ajustar o foco nas promessas de Deus. Uma das coisas que eu faço assim, constantemente é ajustar o foco nas promessas do Senhor. E é algo que você precisa fazer. Olha o que diz, olha como isso é forte sobre ajustar o foco nas promessas. Salmo 119, 49 diz assim: lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo. Ou seja, Senhor, lembra da promessa que você me fez? O Senhor lembra da promessa que o Senhor fez a mim? Lembra lá quando o Senhor me entregou no encerramento de jejum aquela palavra? Olha o que diz, ela é minha esperança. A promessa, a palavra, as coisas do alto, as coisas espirituais, elas são a nossa esperança. Por quê? Porque ela nos dá esperança, ela nos dá expectativa de um futuro. Às vezes, humanamente, terrenamente, você não tem nada. Às vezes está tudo te mostrando que você não vai viver, está tudo te mostrando que não é para você.
Mas aí vem o Senhor e te dá uma palavra que te encoraja, que te coloca para cima, que te faz viver, que te faz vibrar, que teu coração palpita. O que é isso? Ele te falando, o foco é isso, o foco é essa palavra, o foco é nisso aqui que eu tenho com você. Olha o que o salmista diz ainda na sequência: tua promessa, repita comigo, tua promessa renova minhas forças, ela me consola em minha aflição. Olha aqui como isso é poderoso. Peraí, as coisas do alto, a promessa do alto. Lembra quando Jesus disse que a promessa do alto era o Espírito? A promessa do alto, a promessa que Deus fez, aquela que vem do alto, ela renova a nossa força, ela nos dá expectativa, ela nos dá esperança, ela nos renova, ela nos consola. Quantas vezes, estou aqui abrindo meu coração para você, quantas vezes no momento de abatimento, quantas vezes no momento de aflição, quantas vezes sendo assolado por um sentimento de que não ia acontecer, de que não era para mim, de que eu não ia viver, eu voltei lá nas promessas antigas, as palavras antigas, e eu li, e eu reli, e aquilo me encheu de esperança na minha aflição. E é isso que você precisa fazer. Qual que é a direção que Deus te deu? Qual que é a promessa que Ele te deu? Volte a vê-la, volte a possuí-la, volte a tomar posse dela, porque se Deus fez, Ele vai cumprir. Creia nisso, acredite. De verdade, não existe nada mais poderoso do que quando você pega a palavra e você lê, e ela é literalmente como um renovo, ela te coloca para cima. Faz essa experiência. Só que o que acontece com as pessoas é o que acontece muitas vezes na parábola do semeador. Quando vem a palavra, até recebem com alegria, até falam, glória a Deus, muito bom. Só que vem as preocupações, as aflições, e o diabo vem, arranca a palavra do coração. Por isso que você precisa manter vivo a chama da promessa, a chama da palavra dentro do teu coração. E só existe uma forma de você fazer isso: manter os olhos nela, manter os olhos nas coisas do alto. Se você não colocar os olhos nas coisas do alto, esquece. Porque naturalmente, gente, humanamente dizendo, nós somos humanos. E facilmente o ser humano tem a tendência a caminhar de uma forma muito natural para as coisas. Você pode ter vivido o maior milagre da tua vida. Se você não continuar exercitando essa fé, logo logo você está caminhando de forma natural. E o grande exemplo disso é o próprio Elias. Elias viveu o sobrenatural no Carmelo. Fogo desceu, o pau quebrou lá, matou todo mundo, foi tomado do poder do Senhor, choveu, correu mais do que todo mundo, mais que os cavalos. Incrível. Jezabel faz uma ameaça, ele, vou morrer. Não faz sentido. Caminhou de forma natural, deixou de alguma forma esfriar tudo aquilo. Então, a fé, ela é algo que precisa estar constantemente sendo exercitada, constantemente sendo estimulada, constantemente estando ali, você dando estímulos nela, para que você continue a viver e a experimentar desse sobrenatural, porque naturalmente você vai caminhar de forma natural. É normal. Por isso que às vezes, de volta e meia, o Senhor vem com algumas correções, com algumas palavras duras, para ajustar o teu foco. Volta aqui, é aqui, é nisso aqui. Sabia que às vezes eu acredito, às vezes não, eu creio nisso e já vi isso muito acontecer, que existem algumas lutas que vêm, que não é porque Deus é mau, não, é justamente para que a pessoa ajuste o foco. Existem algumas batalhas que chegam na nossa vida, não é porque, não, Deus é mau, não tem nada a ver com não. Às vezes vem algumas batalhas justamente para que a gente ajuste o foco. Se você ler no Salmo 119, tem uma parte que o salmista diz, antes eu andava torto, andava no caminho errado, mas quando eu fui afligido, eu voltei. Então tem aflições, tem situações que nos colocam na rota de novo. Então talvez existem algumas situações que você está passando, que é Deus te colocando na rota. Aqui, é aqui. Não se desfoca, não olha para a direita, não olha para a esquerda e fique na posição. Cabe a você entender cada momento e o que Deus fala com você.
o que Deus está te direcionando. Quando Paulo fala aqui para os colossenses que eles deviam manter o pensamento nas coisas do alto, se você ler lá no comecinho do capítulo, eu não sei qual que é a sua Bíblia, mas eu sei que na NVI está assim, lá diz assim, instruções para viver uma vida santa. Se você quiser viver uma vida longe de se corromper, longe de coisas erradas, você precisa estar com os olhos nas coisas espirituais. Não adianta nada, aparentemente você é espiritual, mas lá na tua casa você assiste o que não presta, vê o que não presta, faz o que não presta. Você está com os olhos no quê? Nas coisas carnais. Então a forma de nós vivermos santos, irrepreensíveis diante do Senhor, é colocando foco no lugar certo. Essa palavra, ela se trata sobre isso. Foco. O foco no lugar certo. Tem pessoas que se desfocam porque quando chegam a luta, chega a adversidade, chega a situação difícil, elas olham mais para essas situações. E Jesus fala inúmeras vezes acerca disso. Jesus fala que nós não devemos nos preocupar com amanhã. Quem que pode acrescentar algum dia? Então, não adianta. Peraí, coloca os olhos nas coisas do alto. Prioridade, busca o Senhor. E isso eu não estou falando para você negligenciar todas as demais coisas. Não, você é mais inteligente do que isso. Aqui nós pregamos uma fé inteligente. Você vai unir o útil ao agradável. Ontem ainda nós estávamos na reunião e a bispa ainda falou algo para nós. Ela disse assim que uma determinada entrevista com um pastor americano, ele disse que por um breve momento ele trocou a unção pela excelência. E é algo que você não pode fazer. Você pode até ser muito excelente no seu trabalho, mas se você não tiver unção, acabou. Você precisa de unção. A unção e a excelência precisam caminhar juntas. Em primeiro lugar, a unção, e depois você trabalha para ser excelente. Não é também porque você tem unção que você vai ser um desleixado no que você faz. Não, não é sobre isso. Mas não troque, jamais troque e inverta a ordem das coisas. Jamais queira ser demasiadamente assim, muito excelente e deixar a unção de lado. Porque tem pessoas que às vezes fazem isso. São excelentes no trabalho, excelentes em tudo que faz, mas não tem unção, não tem fluidez, não tem poder, não tem graça, não vê esse sobrenatural de Deus. E nós precisamos ter esse apetite, essa fome pelo sobrenatural. Amém? Você crê nisso? Amém. Se coloque de pé então. Se você não manter a sua mente num nível elevado, num nível maior, você vai estar sempre sendo nivelado por baixo. Sua vida sempre vai estar sendo nivelada por baixo. Sempre. Em Êxodo 16:4 diz assim: disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, eu os porei à prova, para ver se seguem ou não as minhas instruções. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou-lhes Moisés. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Por isso, Moisés irou-se contra eles. Mateus 6,11 diz assim: dai-nos, repita comigo, dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Sabe o que essas duas referências têm em comum e nos ensinam? Fique com o foco no hoje. De verdade, é inaceitável um crente, um cristão, viver pensando demasiadamente, de forma alucinada no passado, no que deveria ter feito, no que poderia ter realizado, ou também ficar pensando de forma muito intensa no futuro. Sendo muito sinceros aqui, e eu gosto que, feche os olhos todo mundo.
para que ninguém tenha constrangimento nenhum. Seja muito sincero aqui. Quem aqui já teve medo do futuro? Levanta a mão. Pode abaixar. Quem aqui tem medo do futuro? Ainda tem? Levanta a mão. Pode abrir os olhos e olha aqui. Só existe uma forma de você não temer o futuro. Repita comigo: plantar uma boa semente hoje. Se você plantar uma boa semente hoje, teu futuro está guardado. Eu não sei como isso chega para você, mas para mim me chega com muita esperança. Eu sei que para pessoas também chega com muita expectativa e muita esperança. Sabe por quê? Dia após dia tem semeado uma boa semente. Tem plantado uma semente boa. E se você tem plantado uma boa semente, fique em paz. Teu futuro já está muito bem encaminhado. Pois eu bem sei os planos que tenho para vocês. São planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de lhes dar um futuro e esperança. E sabe qual é a parte boa? Você pode ter plantado muitas sementes ruins, mas se você já decidiu começar a plantar uma boa semente, o Senhor vai te dar um futuro mediante a essa semente. Eu recebo isso com muita alegria. Eu não tenho medo do futuro nenhum. Nenhum. Mas não é porque eu sou bom. Tem nada a ver com isso. Mas é porque dia após dia nós estamos aqui plantando uma semente. Tem dias que eu estou com vontade. Vou ser sincero, tem dias que eu não estou. Tem dias que eu estou sempre bem? Não, tem dias que eu não estou bem. Mas mesmo em meio às piores circunstâncias, eu estou plantando uma boa semente. E esse é o segredo para construir um futuro glorioso. Esse é o segredo para construir um futuro incrível. Quem aqui tem plantado uma boa semente? Levanta a mão. Então essa palavra, ela é para você. O teu futuro já está garantido. Jeremias 29:11 vai se cumprir na sua vida. O Senhor tem planos de bem, o Senhor tem um futuro já estabelecido para você. E se você tem plantado essa boa semente, é uma questão de tempo, você vai logo, logo estar vivendo esse futuro glorioso que tem projetado hoje. O Senhor nos ensina que devemos nos preocupar com o agora, com o hoje, com o aqui. Você tem o hoje, você tem essa palavra. Você não tem a palavra de domingo, você tem essa. Você não tem a palavra de amanhã, não, você tem essa. É a que você está aqui agora. Então faça uso dela. Tome posse dela. Creia nela, porque o teu futuro já está sendo escrito. Olha que coisa incrível. Ainda que você tenha plantado sementes muito ruins aí, hoje você está aqui, não está? Então você já está plantando uma semente boa. E essa semente vai germinar. Mas coloque algo no teu coração. Entre o tempo do plantio e o tempo de eu colher aquilo, existe o processo. Existe o tempo da espera. E o tempo da espera, ele dói. Quem é que gosta de esperar no consultório médico? Ninguém. Ninguém gosta de esperar. Mas é justamente nesse tempo da espera que a gente vai ser trabalhado, forjado, vamos passar pelo fogo, vamos ser provados até que a palavra se cumpra. A Bíblia diz no Salmo 105 que até que a palavra se cumprisse a respeito de José, ele foi testado, provado, e depois a palavra se cumpriu. Nós somos provados no meio do caminho.
A semente você plantou hoje. E eu acredito que você está plantando uma boa semente mais uma vez aqui agora. Por isso você não pode desanimar. Você não pode se deixar acovardar. Você não pode se permitir ficar com essa paralisia na mente de que você não vai viver, de que não é para você. Não. Talvez você já ficou muito tempo no mesmo lugar. E é dia de você romper com isso. Talvez você já ficou muito tempo vivendo a mesma coisa, a mesma situação. Os mesmos resultados, os mesmos problemas. E é hora de você romper com isso. Talvez, pela tua mente não ter sido renovada, você está vivendo a mesma situação. Você está igual o paralítico lá. Uma paralisia aqui. Eu não posso, não é para mim. Eu não vou conseguir. Não consigo. Não, é impossível. É possível. É possível. Vai acontecer. 1 Pedro 1,13. Portanto, prepare a sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Nós precisamos estar preparados, com a mente preparada para aquilo que Deus vai fazer. Sabe o que Deus está fazendo conosco? Todos esses meses. Nos preparando para o que há de vir. Hoje ainda, numa conversa com a Bruna, eu falei para ela, e eu agradeci ao Senhor. Conversando com ela, eu agradeci muito a Deus pelas vezes que Deus não fez algumas coisas na minha vida. Mas como assim? Porque eu entendo que se Deus tivesse respondido algumas orações, eu teria fracassado. Coloque isso dentro de você. Às vezes, a gente quer tanto algumas coisas, a gente deseja tanto algo, e às vezes não vem. Mas se não veio, amém. Deus sabe de tudo. É porque se viesse, talvez você ia fracassar. E hoje ainda eu falava isso para ela. Eu falava, eu só tenho a agradecer ao Senhor. E eu me peguei agradecendo pelas vezes que Deus não atendeu um pedido meu. Sabe o que é isso? Uma mentalidade. É entender. É entender. Um dia eu não entendi. Um dia eu falei, mas não vai acontecer. Mas quando você renova a tua mente, quando há uma renovação, quando você começa a ver as coisas de uma outra perspectiva, você começa a falar, meu Deus, Paulo estava preso, e ele estava lá, alegrem-se. Ele estava preso numa cadeia e estava falando para as pessoas se alegrarem. Alegrem-se sempre no Senhor. Não importa a circunstância que você está, não importa o que você está vivendo, alegrem-se. E talvez você vai dizer, mas como? Alegrem-se, muda a perspectiva. Talvez você está definindo a tua vida por esse breve momento. Não, é passageiro. Vai passar. Sempre passa, gente. Sempre passa. Mas o que você não pode é ficar no mesmo lugar. O que você não pode é se estabelecer aí. O paralítico ficou lá durante 38 anos, no mesmo lugar. Até que aparecesse um e falasse, levanta, sai daí, pega a tua maca e anda. O que é a tua maca hoje? Talvez você está como paralítico lá de Atos 3. Olhou lá com aquele olharzinho de piedade, falando, esperando receber alguma coisa. Talvez você veio aqui hoje na igreja esperando receber algo. Talvez você veio assim, vamos lá ver o que tem para mim. Não venha esperando receber algo. Eu não tenho nada para dar a você. Eu não tenho o poder de mudar a tua vida. Mas eu tenho um Espírito que habita em mim, que habita nos bispos, que habita nos pastores. Eu tenho um Espírito. O que eu faço com você aqui é transferir um Espírito. É te falar, olha, é possível, vai, Deus está com você. Você pode ir, você pode romper. Decida de uma vez por todas sair desse lugar. Decida de uma vez por todas sair desse lugar raso. Talvez você não é paralítico,
físico, mas é paralítico na mente. Eu não posso, não dá, eu não vou viver. Não, você vai. Atos 3:2. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado. Talvez você está sendo carregado. Todos os dias ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele. Olhe para nós, disse Pedro. O homem fixou o olhar neles, repita comigo, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Eu não tenho ouro para te dar. Eu não tenho nada para fazer por você. Mas eu tenho um espírito para transferir a você. O espírito que te levanta. Os pastores, os obreiros, não têm prata, ouro para resolver o teu problema. Mas nós temos uma mentalidade que, graças a Deus, Deus tem nos dado. Para te ajudar a se levantar, para te ajudar a sair do mesmo lugar, para te ajudar a sair desse lugar de esmola, esse lugar de miséria. E é sobre isso que essa palavra se trata nessa noite. Talvez você está no mesmo lugar, há muitos anos. Mas hoje é o basta. Hoje é o dia que você vai se levantar. Hoje é o dia que você vai sair dessa situação. Hoje é o dia que você vai dar um pulo, vai dar um salto e vai sair daí. Talvez você ficou por muito tempo parado, esperando receber alguma coisa do Senhor, alguma coisa das pessoas que te dessem uma porta de emprego. Vou dizer algo para você. Ganhar alguma coisa é bom. É muito bom. É legal? É muito legal. Mas conquistar é incrível. Quando você ganha algumas coisas, é incrível. É incrível você, imagina você ganhar um carro. Nossa, é muito legal. Mas acredite, comprar o seu carro com o seu dinheiro, com o fruto do seu trabalho, é melhor ainda. Isso é realização. Muitos ainda estão na condição de filhos. Aliás, naquela condição de só esperando receber alguma coisa. Não, troca. Assume uma outra posição. Assume um outro posicionamento. Para de ficar esperando alguma coisa e se levanta. Se levanta em fé, se levanta em unção, se levanta em poder, se levanta em graça. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. E repita isso comigo, no mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. Deu um salto e ele se levantou e começou a andar. E em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles. Aquela vida tinha acabado. Ele não só ficou em pé, ele se levantou, ele deu um salto, ele louvou, ele adorou, ele cantou. E é hoje isso que vai acontecer com você. Talvez você ficou no mesmo lugar há muito tempo. Talvez você está aí na mesma posição há anos, vivendo o mesmo resultado, vivendo o mesmo problema. Mas hoje é o dia do basta. Hoje é o dia do chega. Eu não tenho ouro para te dar. Os pastores não têm ouro para te dar. Os obreiros não têm ouro para te dar. Mas nós temos um espírito para transferir a você. E esse espírito hoje diz a você: levante-se e anda, levante-se e receba uma nova mentalidade. Então, com seus olhos fechados, começa a dizer isso ao Senhor: Senhor, eu me levanto hoje no Espírito, eu me levanto hoje no Espírito, eu me levanto e eu creio no Senhor, eu creio na Tua Palavra, eu creio, Senhor, nas Tuas promessas, eu creio, Senhor, eu acredito. Se levante em oração neste momento e diga: Senhor, eu creio, Senhor,
Senhor, eu me levanto agora, eu me levanto em espírito, eu me levanto na unção, eu me levanto para viver, eu me levanto para mudar a minha mente, eu me levanto para viver essa renovação mental, eu me levanto para mudar essa realidade. Chega, se até o dia de hoje eu vivi esse tempo de miséria, eu vivi esse tempo de escassez, eu vivi essa escassez na minha vida, chega, eu estou me levantando, eu estou me levantando, eu me levanto agora, eu me levanto agora, eu me levanto com unção, eu me levanto com o Espírito, e eu me levanto para viver uma nova vida, para viver uma nova história, para viver um novo tempo. Em nome de Jesus, receba uma nova mentalidade, receba uma nova mentalidade. Chega, chega, talvez você é paralítico na mente, mas o Senhor hoje te levanta, o Senhor hoje derrama da unção dele sobre você, o Senhor hoje derrama desse poder, derrama dessa graça, derrama dessa unção sobre a tua vida. Seja levantado agora, seja levantado agora. Os obreiros, os pastores, vai e coloca as mãos sobre essa pessoa e diz a mesma coisa que Pedro disse: em nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, ande, ande, eu declaro, seja levantado agora, seja levantado agora. Aqueles que quiserem a concordância, levante as suas mãos, que o obreiro vai até você e seja levantado. Chega, você não vai viver nessa miséria, você não vai viver nessa escassez, você não vai viver aí nesse lugar raso, nesse lugar baixo. Os obreiros têm pessoas aqui com as mãos levantadas. Vem, se levanta, seja levantado no Espírito. Seja levantado no Espírito agora, seja levantado no Espírito agora, seja levantado no Espírito agora. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja levantado, receba uma nova mentalidade, receba uma nova visão, receba uma mente ampliada. Seja levantado no Espírito, seja cheio desse poder, seja cheio dessa unção agora, seja levantado. Chega, você não vai ficar nesse lugar. Talvez você viveu há anos no mesmo lugar, anos vivendo a mesma coisa, anos preso na mesma situação, mas hoje o Senhor dá o basta, hoje o Senhor diz chega, hoje o Senhor diz acabou, chega. Você não vai viver mais a mesma situação, você não vai mais viver o mesmo problema. O Senhor hoje está te levantando, o Senhor hoje está te levantando. Seja levantado em nome de Jesus, seja levantado em nome de Jesus, seja levantado em nome de Jesus. Levante-se no Espírito, levante-se no Espírito, receba essa unção em nome de Jesus, receba esse poder, receba esse poder, receba essa graça, receba essa graça. Em nome de Jesus, receba essa graça, creia no Senhor, acredite, o Senhor tem mais para você. Ele não encerrou a tua história aqui, Ele não encerrou esse propósito aqui, não acabou, não se encerrou. Deus tem muito mais para realizar, creia nisso. O sobrenatural de Deus vai acontecer, o impossível vai se dobrar. Senhor, eu oro por essas pessoas e eu te peço, Senhor, vai levantando cada uma delas, vai levantando, Senhor, cada uma delas. Durante muito tempo, Senhor, eu também fiquei parado no mesmo lugar. Durante muito tempo, Senhor, eu também fiquei preso, dando desculpas, apresentando justificativas, mas, Senhor, essa já não é mais a minha realidade. Então eu te peço, Senhor, eu transfiro, Senhor, desse Espírito. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, eu não posso fazer nada, Senhor, mas, meu Deus, eu tenho o Espírito do Senhor. Então eu te peço, vai passando, meu Deus, fileira por fileira, cadeira por cadeira, vai enchendo cada um agora, vai enchendo cada um com essa unção, com esse poder, e que eles sejam levantados. Seja levantado, seja levantado, seja levantado. O Senhor está passando, o Senhor está passando, o Senhor está passando. O impossível vai acontecer, o sobrenatural de Deus vai ser real na sua vida, creia nisso. Ele está passando, Ele está passando.
assim como a mulher do fluxo de sangue ousou tocar. Toque no Senhor neste momento, creia, porque o impossível vai acontecer. Receba essa unção e seja levantado no Espírito. Aleluia. Seja levantado. Oh, aleluia, aleluia. Seja levantado. Receba desse Espírito. Receba da unção que há sobre este ministério. Seja levantado no Espírito. Aleluia. Vai, Espírito Santo. Vai, levanta a tua igreja, Senhor. Levanta a tua igreja. Levanta esse povo. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Seja levantado. Seja levantado. Seja levantado. Seja levantado. Tenha sua visão ampliada. Tenha sua visão ampliada. Aleluia. Aleluia. Receba esse Espírito. Receba esse Espírito. Receba esse poder. Receba essa unção. O Senhor hoje te levanta. O Senhor hoje te tira desse lugar raso. O Senhor hoje te tira desse lugar. Seja levantado. Seja levantado. Em nome de Jesus. Seja levantado agora. Seja levantado agora. Seja levantado agora. Se existem pessoas aqui que porventura tinha uma mentalidade: não é para mim, eu não vou viver, eu não vou chegar lá, não, isso não é, isso não é para mim. Entendo que o Senhor fala com você hoje. Levante-se. Esse não é o lugar que eu tenho para você. Esse não é o lugar que eu tenho para você. Seja levantado pelo Senhor agora. Seja levantado pelo Senhor agora. Seja levantado pelo Senhor agora. O Senhor hoje te dá uma capacidade. O Senhor hoje te capacita, te levanta, te sustenta. Assim como Pedro pegou nas mãos aquele aleijado e ajudou ele ficar de pé. Esse obreiro pegou nas suas mãos. Hoje o Senhor pega nas suas mãos e te levanta e firma os seus passos. Seja firme, fique firme, porque eu vou fazer, eu vou operar. Acredite nisso. O Senhor vai fazer. Eu não sei o que tem te feito chorar, mas o tempo que você tem passado chorando vai ser infinitamente menor do que o tempo que você vai passar desfrutando daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Eu sei que existem momentos que dói, mas eu creio nessa palavra de Jeremias 29:11. Jeremias 29:11 vai se cumprir. Jeremias 29:11 vai se cumprir na sua vida. Eu bem sei os planos que tenho para vocês. Planos de lhes dar um futuro e esperança. Planos de fazê-los prosperar. Você tem plantado uma boa semente, não tem? Você tem plantado uma boa semente, não tem? Eu sei que tem. Então entenda, o seu futuro já está guardado. O seu futuro já está encaminhado. Deus já está no seu futuro. Descansa e seja levantado no Espírito. Seja levantado agora. Receba essa unção. Receba este poder. O seu futuro descansa, porque Ele já está lá. Aleluia. Receba essa unção em nome de Jesus. Receba esse poder e descansa. Oh, aleluia. Seja levantado. Seja levantado no Espírito. Não temas o seu futuro. Você tem plantado uma boa semente. E acredite, o tempo de colher está chegando. Se Deus é contigo, se levanta e vai.
Se levanta. Senhor, levanta os caídos. Levanta aqueles que estão fraquejando. Firma os joelhos vacilantes, Senhor. Mas levanta o teu povo hoje. Seja levantado no Espírito. Aleluia. Isso. O Senhor te levanta hoje. O Senhor te levanta hoje. Ele te dá uma nova mentalidade, te dá uma nova visão, te faz enxergar aonde Ele tem para você, te tira desse lugar raso. Com seus olhos fechados, saia desse lugar raso. Sabe o que essa palavra significa? O Senhor hoje te tira dessa mente escrava e te leva a visualizar o final das coisas. Eu tenho repetido isso algumas vezes essas semanas que passaram. Deus te deu uma promessa, não deu? Sabe o que é isso? Ele te contando o final da história. Esse é o futuro que Ele tem para você. Esse é o futuro que Ele tem para você. Esse é o final da história. Mas José foi provado até que a palavra se cumprisse. José foi provado na espera, na dor, mas aconteceu. Até o tempo em que se cumpriu a palavra. E José foi colocado na mais alta posição, como foi o sonho. Qual que é o seu sonho? Qual que foi a promessa que Deus te fez? Vai acontecer. Vai acontecer. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não mentiu, a promessa não caducou, ela não expirou, ela não passou da hora. Deus vai fazer, Ele vai operar. Estenda seu propósito para cá. Senhor, eu oro por essas pessoas. Eu te peço, materializa os sonhos, materializa os desejos. Senhor, eu não sei qual é a promessa, eu não sei, meu Deus, o que o Senhor tem com ela, mas eu creio, meu Deus, que boas sementes estão sendo plantadas, e eu acredito que muito em breve o tempo da colheita está chegando. Eu creio, Senhor, a nossa vida é feita de estações, e eu sei, meu Deus, que essas 7 semanas, 8, meu Deus, fechando no domingo, foram 8 semanas de plantio, foram 8 semanas plantando, semeando, e eu sei, meu Deus, que muito em breve estaremos aqui, meu Deus, para colher e para contar os feitos do Senhor e para contar tudo aquilo que o Senhor fez neste propósito. Eu abençoo a tua vida, eu concordo com as suas vitórias, eu creio em cada uma delas, eu ligo cada uma delas aqui na terra para que seja ligada nos céus. Você crê nisso? Acredite. Fique com o Salmo 119. A promessa, ela é minha esperança. A promessa renova as minhas forças. Eu fiz você visualizar pela fé a sua promessa, não fiz? Como é que você está saindo daqui? Cheio de confiança, cheio de unção, cheio de certeza de que vai acontecer. E o que você precisa fazer é manter isso vivo dentro de você. Caleb manteve vivo durante 45 anos de que aquela montanha seria dele, e o resultado é que a montanha foi dele. Assim será na sua vida. Mantenha a chama da promessa viva, mantenha os olhos nas coisas do alto, nas promessas que o Senhor te fez, porque aquele que prometeu vai cumprir.
Amém? Uma salva de palmas bem forte ao Senhor.